São ingredientes que não são novos, mas têm demonstrado um enorme potencial para fabricar tragédia dentro dos presídios, com efeitos, com produtos terríveis para a sociedade. Por que essa política de abandono do sistema prisional, que já deu origem a facções criminosas muito conhecidas no nosso país, parece continuar sendo adotada? Será que os presídios do Rio de Janeiro estão a ponto também de abrigar rebeliões semelhantes? Quem realmente se comove ou se incomodou com a morte dos detentos? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora. Tema Livre, com Dylan Araújo. E participa com a gente o César Doria, ele é inspetor de segurança da administração penitenciária. Muito bom dia. Bom dia, Dylan. Bom dia aos ouvintes. Queria fazer aqui uma saudação especial a todos nós servidores públicos, em especial ao servidor do sistema penal, e só deixar aqui um adendo. Na verdade, não é o Estado do Rio de Janeiro que está passando por calamidade pública. Somos nós, os servidores, que estão em situação de calamidade. Bom dia. Bom dia. Então a gente aguarda aqui a participação de outros convidados, além, é claro, da tua participação. Você que nos acompanha pela internet, pelo rádio, envia para a gente a sua participação pelo Facebook. Basta você acessar Tema Livre, é a página oficial. Você deixa o seu comentário, você deixa a sua participação. A gente está perguntando aqui também para você, cidadão, de forma ampla, quem realmente se comoveu, se incomodou com a morte de cerca de 100 detentos nesse ano que acaba de começar. E o que você acha dessa política que tem gerado situações trágicas, não só no interior dos presídios, mas também na sociedade como um todo, do lado de fora das penitenciárias? Você pode participar pelo telefone DDD 21 2117 69 19, além, é claro, da sua participação diretamente pela internet, pela nossa página do Facebook. Bom, para início de conversa, eu acredito que a população fluminense, ela se pergunte, e é uma pergunta que a gente precisa realmente se fazer: qual é a avaliação que a gente pode fazer considerando um risco de rebeliões e de chacinas? A gente vai passar aqui com certeza por vários pontos que tocam essa gestão das penitenciárias, a questão da superlotação, dos presos provisórios. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu acredito que a população queira saber, dentro de uma possível avaliação, qual é a chance que a gente tem de se repetir uma rebelião, por exemplo, aqui nos presídios, no complexo penitenciário da zona oeste da cidade. Nesse sentido, eu vou perguntar aqui primeiro para o César Doria, que conhece a administração, a gestão penitenciária de perto. Você considera que é alto o risco da gente ter rebeliões similares aqui no nosso estado? Bom dia. Sim, não há que se diferenciar o sistema penal nacional. Todos eles são interligados e todos eles sofrem pelo mesmo problema, que é a superlotação. Tá? Então não é um problema isolado dos estados. Todos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, falando no caso do Rio de Janeiro, nós hoje temos um problema de superlotação e aliado a isso é um binômio. É a superlotação e o baixo efetivo de servidores públicos para que possa lidar com toda essa problemática. Né? Hoje, se nós pegarmos, nós temos no Rio de Janeiro, somos 48 unidades prisionais. Né? Em nenhuma delas, todas elas podemos observar que o problema é o mesmo. Né? Há uma necessidade de que, primeiro, tem que se entender a estrutura, porque o poder de polícia ele é indelegável, né? É uma função do Estado. E hoje o serviço penitenciário ele está sendo terceirizado. Por que terceirizado? Se na verdade a função do agente prisional é um poder de polícia. Né? Como que você pode terceirizar uma função e colocar pessoas que vão estar entrando e saindo, né? Passa a ser uma função extremamente de troca. Qual o contato que esse agente penitenciário, qual a certeza, né, que esse agente penitenciário tem num trato com os internos? Então, antes de mais nada, é necessário o reconhecimento da função do agente penitenciário, a função constitucional. Existe uma PEC tramitando no Congresso que reconhece o agente penitenciário como polícia penitenciária, criando a estrutura, permitindo que o agente penitenciário tenha, que hoje nós exercemos o poder, né, de polícia intramuros, né, poder de cautela, poder de custódia, né, e é necessário fortalecer a categoria para que isso possa acontecer. Você tem um número, Doria, desculpa te interromper,
desse efetivo para a gente poder dar uma dimensão de quanto esse número é defasado, no sentido da gente averiguar como é que existe superlotação, né? E como é que, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade grande de detentos, você tem uma quantidade pequena de agente penitenciário. Tem pelo menos uma unidade que ilustre essa tua fala, que é uma realidade nacional, mas que a gente gostaria de entender isso também aqui no âmbito do Rio de Janeiro. Como eu falei para você, nós temos hoje no Rio de Janeiro 48 unidades prisionais. Sim. Eu não vou mencionar uma, vou mencionar todas. Hoje o problema de superlotação, ele está em todas as unidades. Nós temos hoje, inclusive, uma unidade, que ela é emblemática, que está proibido transferência para essa unidade. É a unidade de Vicente Piragibe. Ela não comporta mais presos. Se você pegar, por exemplo, Jonas Lopes de Carvalho, que nós chamamos de Banco 4, o Banco 4 foi construído originalmente para 850 presos. Ela foi modificada a sua estrutura e hoje está comportando no mínimo 2.000 internos. Se você pegar Vicente Piragibe, como eu te falei, que não comporta mais, está proibido transferência, tem superlotação. Se você pegar o Plácido de Sá Carvalho, tem superlotação. Se você pegar Bangu 2, tem superlotação, né? Enfim, todas as unidades prisionais hoje do Rio de Janeiro, como do Brasil, enfrentam um problema de superlotação. Por que isso? Porque não se faz concurso para o servidor público e, em contrapartida, né, os crimes continuam acontecendo, né? Então, os internos continuam entrando no sistema prisional e o efetivo continua mesmo. Para você ter uma ideia, existe uma portaria da extinta DESIP, hoje SEAP, que enumera para cada unidade a quantidade de servidor público. Nós temos unidades que, por essa portaria, eram para se ter 30 inspetores penitenciários e a turma está com 8. Então, quando se exige, nós temos o NUSPEN aqui, né, que é o Núcleo de Sistema Penitenciário da Defensoria, como exigir que você trate bem o preso, o interno, se você maltrata o servidor? Na verdade, é necessário que se tire essa ideia de que o servidor público, o inspetor penitenciário, é um carrasco. A maioria dos servidores públicos hoje são de nível de 3º grau, né? São pessoas esclarecidas, né? A sociedade não nos conhece, né? Nós vivemos intramuro, nós não maltratamos presos, nós não somos torturadores, nós não temos as condições necessárias para dar o atendimento que o preso precisa. Perfeito. Daqui a pouco o César Doria vai contar um pouco mais para a gente dessa realidade do agente penitenciário, do servidor público que trabalha nas penitenciárias. Eu queria ouvir o Dr. Marlon Barcelos, é que a gente confunde o Marlon com Barcelos e sai Marcelos. Coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário, ele é da Defensoria Pública do Estado aqui do Rio de Janeiro. A gente citou alguns fatores que costumam acontecer, são noticiados amplamente com relação à realidade dos presídios, que envolve superlotação, que envolve condições degradantes de sobrevivência, pelas demandas que vocês recebem na Defensoria, demandas muitas delas coletivas. A gente faria um retrato parecido, similar, idêntico, enfim, aqui do Rio de Janeiro, com relação à condição dos presídios? As condições do presídio são bem similares. A gente tem o padrão entre as unidades, não varia muito. O vídeo que recentemente foi divulgado de alguns presos fazendo denúncia, para quem não é do sistema e não conhece, aquela realidade se reproduz em inúmeras outras unidades prisionais. O que o Doria falou é muita verdade. O número de agentes penitenciários é muito reduzido diante da quantidade de presos que nós temos. Nós temos uma arquitetura, um planejamento de 27.000 vagas e 50.000 presos. Os serviços que o Estado tem que prestar não acompanham esse número de presos. E deveriam acompanhar? Digo eu que não. Nós precisamos hoje de mais unidades prisionais, mas não para abrigar esses 23.000 que estão em excedente. Por quê? Porque desses 23.000, cerca de 40% são presos provisórios. Desses 40% de presos provisórios, o índice nacional dá conta de que 30%, quando vão condenados, ou seja, quando o juiz tem a certeza de que a pessoa praticou aquele crime, ele põe a pessoa em liberdade. Quando o juiz tem dúvida, manda prender. Quando o juiz tem certeza, põe a pessoa em liberdade. Essas pessoas não deveriam estar enclausuradas. E em relação a outro grupo de presos que já foram condenados, a VEP, a Vara de Execuções Penais no Rio de Janeiro, demora meses para julgar um pedido de indulto ou livramento condicional, que tem por efeito fazer com que a pessoa no dia seguinte saia da prisão. Então hoje nós temos 50.000 presos, não era para ter um número muito menor. E outros fatores relativos à criminologia,
a sociedade que clama por leis mais rigorosas fazem com que esse número de prisões aumente. Não necessariamente eu venho dizendo que a sensação de segurança acompanha a insegurança pública. A gente tem um índice de prisões, uma quantidade de prisões que se repete desde 2012. Desde 2012 se prende por dia uma média que não oscila. Mas o que oscilou? Oscilou o entendimento judicial, a demora judicial no julgamento dos pedidos e as leis que se tornaram mais rigorosas. Fizeram com que as cadeias encherem desse jeito. Só que essas condições de habitação, fornecimento de água, fornecimento de alimentação, prestação de serviços médicos, psicologia, assistência social não acompanham o efetivo. E se é verdade que de algum jeito a cadeia consegue ressocializar alguém, o que eu pessoalmente duvido, desse jeito não cumpre a missão. Então a gente está, sob o pretexto de ressocializar a pessoa, encaminhando ela para unidades prisionais, fazendo ela, na verdade, alimentando um ódio dela do Estado, porque o Estado é incapaz de cumprir todos aqueles direitos que a lei dá a eles, e a gente está tornando a pessoa lá, na verdade, beira o que a gente pode potencializar de limpeza social, porque não está havendo propósito nenhum na colocação dessa pessoa. Ao revés, a lógica de encarceramento segundo facções, em que pese preservar a integridade dos agentes, facilitar o trabalho e também dos próprios presos, tem alimentado o circuito do tráfico, fortalecendo o recrutamento de pessoas e agrupando essas organizações criminosas no interior das unidades prisionais. É uma realidade que a gente conhece, né? Facções criminosas que têm ampla atuação no nosso país e que surgiram de organizações dentro das penitenciárias. Então que ninguém se iluda, né? Acho que é muito bom que isso fique claro, que ninguém se iluda de que a política de quanto pior lá dentro, melhor para a sociedade, porque os frutos desse tipo de pensamento estão aí, são as grandes facções criminosas. É difícil que alguém bata no peito e diga assim, olha, eu sou a favor da cultura do quanto pior, melhor, e me responsabilizo pela existência do Comando Vermelho, de outras facções que surgiram desse tipo de pensamento. E é nesse sentido que eu queria a participação do professor Ricardo Marinho. A gente tem um pensamento cultural, enfim, social, que esteve verbalizado, inclusive por autoridades nas últimas semanas, com destaque, por exemplo, para o próprio governador do Amazonas, o José Melo, que afirmou que não tinha santos entre os mortos, embora o próprio governador, diga-se de passagem, né, responda por questões de compra de votos, uso irregular de polícia militar em campanha eleitoral. Então, se quem não é santo poderia estar entre os mortos, a gente começa a se perguntar, né, até que ponto a gente pode estender esse pensamento. Mas também o deputado Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, ele não foi criativo, não. Ele compartilhou uma publicação que já estava rodando nas mídias sociais, que era uma espécie de incentivo também para que os presos de Bangu fizessem uma rebelião similar, dizendo, né, vamos superar o número dos presos do Amazonas, enfim, uma publicação que foi viralizada, muita gente compartilhou. E por ter sido compartilhado por muita gente, reforça a suspeita de que esse discurso é um discurso comum na nossa sociedade. Então eu gostaria de te perguntar até que ponto esse histórico, essa cultura da vingança social é responsável por esse tipo de episódios, professor? Então, Dylan, Marlon e Dória, a gente pode remontar esse debate a mas muito longínquo em termos da história brasileira. Mas não vou fazer isso porque aí a gente vai fugir bastante do foco do que nós estamos olhando agora. Então eu não vou tão distante, mas vou bem próximo. Quando nós começamos o processo democrático da escolha para os mandatários de forma generalizada no país, isso aconteceu no final dos anos 80, com a primeira eleição presidencial, não era tema de campanha de nenhum candidato o tema da segurança. Isso foi postergado até um momento em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa imagem de campanha, sinalizou com a mão dos 5 dedos. Em um dos dedos ele dizia que era o tema da segurança. Pois bem, de lá para cá,
isso também não avançou tanto quanto gostaríamos. Não é que não deixou se fazer nada, mas não se fez aquilo que efetivamente era necessário ser feito, do ponto de vista de uma série de variáveis. Exemplo, Dila perguntava ainda há pouco qual era o efetivo, qual é o quantitativo, para saber qual é a relação funcionário presidiário, para ter uma dimensão do que significa isso, em termos de superlotação, de espaço físico, etc. Como nós sabemos, nós não temos essa informação no Brasil. Está sendo discutido nesse exato instante a possibilidade de se fazer um censo para se tentar ter os números minimamente passíveis de serem motivo de política pública. Então, quando eu chamo a atenção do Fernando Henrique Cardoso, num dos dedos dele, eu posso avançar para 1997, que é quando a discussão da recandidatura surgiu. Essa recandidatura vai ser vitoriosa e 10 anos depois a gente vai ter o primeiro programa nacional dedicado ao assunto da penitenciária, e não apenas a segurança pública de uma maneira geral. De 2007 para 2017 são 10 anos. Se eu fosse fazer uma análise do que aquele programa realizou até agora, a gente vai ver que ele é muito deficitário em relação ao que ele prometia naquele contexto. Muito bem, chegamos a 2017. Qual é a discussão com relação a esse assunto, observando as eleições vindouras? Ninguém garante que esse tema vai ser tema de 2018. Quiçá foi nas eleições anteriores. O tema não é discutido na sociedade de forma aqui. Esse tipo de cultura que o Dila mencionava fosse capaz de se olhar no espelho e socialmente. Porque sem esse debate, nosso esforço no que diz respeito a essa questão vai ficar restrita, como mencionou o Dória, dentro do muro da prisão. No limite vai chegar no sistema judiciário, aí o colega defensor está aqui para dizer exatamente isso, vai ficar nesse círculo fechado e não chega ao âmbito social, salvo quando acontece uma tragédia dessas magnitudes que nós vimos agora. Então, veja, se essa questão não for pautada para ser discutida verdadeiramente, a gente vai daqui a 10 anos voltar outra vez com outro evento similar a esse ou não, a discutir esse assunto. Então, a primeira questão é essa. Essa discussão não faz parte da pauta pública até o presente momento. Vai se fazer? Há de se ver. Eu acredito que a contribuição do programa, inclusive, vai nessa direção. Por quê? Porque começamos 2017 mal. Qual é a tendência a seguir como estamos vendo? Seguirá mal. É um ano que tem tudo para ser um ano que vai ficar à deriva em função das expectativas de 2018. Então a situação é muito complicada em função de tudo isso que nós estamos vendo. Além disso, nós temos uma série de aspectos que envolvem. Se a gente fosse olhar especificamente o Rio de Janeiro, nesse exato instante, nós temos ainda que olhar essa pauta que foi colocada tanto pelo defensor como pelo inspetor, dentro da perspectiva do que está sendo proposto em termos de reestruturação das finanças do Estado em face ao governo federal. Qual é a expectativa que existe dentro desse plano para atender essa demanda específica da área que está sendo debatida aqui? Não consigo ver. A não ser que os colegas tenham alguma informação que aponte nessa direção. Mas não conheço nenhum dado específico que diga respeito dentro do plano de reestruturação das finanças do Estado a sendo negociado nesse exato instante com o governo federal, e que hoje, a princípio, seria levada a Carmen Lúcia para a ciência dela, para dar o de acordo dela em relação ao que foi proposto, se faz parte dessa discussão a questão do sistema penitenciário do Estado. Perfeito. Esse é o professor, historiador, Ricardo Marim, que nos ajudou aqui com um breve panorama histórico e chegando na nossa atualidade, que é um cenário de crise econômica. A gente se pergunta com relação à possibilidade de pagar ou não servidores com salários parcelados em até 9 vezes. Então a gente imagina, né, se áreas que já não são prioridades para receber recursos vão realmente receber uma atenção nesse momento. Entre várias coisas que foram ditas até agora, é claro que o César Dória tem liberdade, como os nossos outros convidados,
de pontuar sobre questões que já foram colocadas, mas eu acrescentaria um ingrediente que também me parece ser uma preocupação da população no seguinte sentido: a gente tem visto como facções criminosas determinam regras dentro de alguns presídios, e de como, ao mesmo tempo, você salientou, o número de servidores dentro dos presídios é um número reduzido. O que eu te pergunto é assim, francamente, existe a possibilidade hoje, considerando a diversidade das penitenciárias, dos agentes conseguirem administrar sem algum tipo de negociação com os presos? A gente sabe que existe, por exemplo, a quantidade de drogas que entram, e entram quantidades que são mais ou menos estabelecidas, para evitar a questão da abstinência, para evitar, enfim, rebeliões. Sinceramente, dá para acreditar que com o número reduzido de penitenciárias, a gente não precisa falar de específicas, mas como um todo, é possível para o servidor hoje administrar essa penitenciária sem nenhum tipo de acordo com os detentos? Veja bem, eu vou voltar aqui um pouco, né? Vamos falar na parte estrutural, eu vou chegar a esse ponto. Quando o Dr. Marlon falou, o historiador que colocou, quando nós falamos de segurança pública, nós só pensamos em polícia civil e polícia militar. A segurança pública é um tripé. A polícia militar prende, a polícia civil investiga e o sistema penal acautela, custodia os presos. Então, a segurança pública é um tripé. Só que quando se fala política de segurança pública, não se engloba o sistema penal, não se ouve o sistema penal, que na verdade para mim é o mais importante, não é que tenha menos ou mais importância, mas é aquele que vai ficar com aquele sujeito que foi colocado à margem da sociedade porque cometeu um crime, porque crime não é um castigo, crime é a penalização por um crime que você cometeu. Nós não somos ouvidos. Pela primeira vez, eu estou participando de um debate onde o servidor público do sistema penitenciário é ouvido. Então, é necessário que se haja uma política de segurança pública envolvendo o sistema penal e que o servidor penal seja ouvido. Agora, lá em Brasília, o ministro da Justiça está encaminhando para as unidades prisionais lá do Amazonas e de Rondônia servidores do sistema penal federal. O que eles entendem se são 20 agentes penitenciários para tomar conta de 40 presos? Quem entende sistema penal somos nós, somos 5 agentes penitenciários, ou inspetores penitenciários, para tomar conta de 2.000 agentes, para tomar conta de 2.000 internos. Então a sua pergunta é, se tem como, né, monitorar toda, digamos, a situação no sistema penal. Existe uma unidade prisional chamada VP, que se você entra lá, ela é uma unidade prisional quase que de semiaberto, o preso não sai. Eles ficam todos no campo jogando bola e nós somos 5 agentes penitenciários. Então, na verdade, o que nós observamos ali é muito mais, né, uma maquiagem, porque eu não tenho como, para você ter uma ideia, hoje tem unidade prisional para fazer um confere é a contagem do preso. Todo dia eu tenho que fazer a contagem do preso para receber a unidade prisional de quem está saindo. Tem unidade prisional que para você contar uma galeria, tem que sair. Presos tem que sair, você conta por etapas. Então, se você está contando por etapas, é uma amontoar. A sociedade tem que assumir a responsabilidade e reconhecer o agente penitenciário. Há que se reconhecer de uma forma constitucional, através do PEC 308, da Polícia Penitenciária, porque vai trazer o reconhecimento e vai trazer estrutura, vai permitir que nós possamos tomar em nossas mãos toda a problemática do sistema prisional. Não temos como nós fiscalizarmos as unidades prisionais com 5 agentes. É claro, e veja bem, o mau elemento existe em qualquer profissão. A grande maioria dos servidores do sistema penal são, como todos os mundos, nós somos honestos. Mas não tem como. Para você ter uma ideia agora, o sistema vai parar por falta de comida, por falta de água, e isso vai trazer problema. O que tem? Hoje se entra 2 bolsas no sistema penal de alimentos, está entrando 3, com 2 agentes fazendo essa... Dória, você me permite uma pergunta? Você consegue me explicar toda a gama de atividade que um inspetor tem que fazer durante o seu turno? O que ele tem que fazer ali? Quais são as atividades? Ou ele só tem que ficar parado vendo o preso? É muito interessante isso, né? Porque como o Dr. Marlon tinha falado, né, de ressocialização, não cabe ao inspetor penitenciário ressocializar. Isso não está no nosso concurso. No nosso edital não somos ressocializadores. O servidor penal, desde que ele entra no sistema penal, a parte da manhã, ele só vai descansar não. Ele só pode ter contato com o interno quando ele fecha as unidades, que é a partir das 5, 6 horas da tarde. Todo o serviço de contagem, de retirada para
para serviço social, para área técnica, para defensoria pública, para pauta, para condução de emergência hospital, para condução para fórum, para alvará de soltura, para, enfim, são N hoje a atuação do servidor público, né? A atividade dele dentro das unidades prisionais não é só abrir e fechar uma cela, ou um cubículo, ou uma galeria. Desde que ele entra, é servir refeição, é tirar para a pauta, é levar para o hospital, é área técnica, é a parte da defensoria pública. Agora, eu gostaria de colocar aqui um adendo muito grande. Nós falamos de serviço penal aonde se envolve a VEP, aonde se envolve o Ministério Público, aonde se envolve a Defensoria Pública e aonde se envolve o Ministério Público. Todos esses órgãos hoje são responsáveis. A SEAP nada mais é do que um órgão executor da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que é fiscalizado pela VEP, que é a Vara de Execuções Penais, que por sua vez é fiscalizado pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei. Existe a necessidade de se fazer um mutirão entre todos esses órgãos, entre o judiciário, para que se possa começar, como falou o doutor Marlon, hoje nós temos uma grande maioria de presos provisórios, e iria em muito ajudar a superlotação das unidades prisionais, fazendo com que o baixo efetivo, hoje é o binômio, baixo efetivo e superlotação. Nós precisamos fazer com que esse superlotação diminua e também precisamos aumentar para que possa haver essa fiscalização que você exige, né? Para que possa haver realmente a fiscalização. Enquanto não houver um mutirão para que todos participem, não vai ter como. O Ministério Público hoje, para mim, é um dos grandes responsáveis pelo que acontece. Porque cabe a ele a fiscalização direta que ocorre nas unidades prisionais. Inclusive o presidente do sindicato está aqui, gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. E quem está aqui, o César Dória já começou a apresentá-lo por mim, é o Gutenberg. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal aqui do Rio de Janeiro, do Sindisistema, e a partir de agora ele participa com a gente da conversa. Em primeiro lugar, Gutenberg, bom dia. Bom dia mesa, bom dia aos ouvintes do programa Tema Livre. Tema Livre. O César Dória estava aqui tentando nos ajudar a entender uma questão, e aí você tem liberdade para comentar depois a questão que ele levanta, mas eu acrescentaria já o que a gente está tentando entender, quer dizer, a superlotação ela é um fato, a presença de armas, de celulares, enfim, de drogas nos presídios também é um fato conhecido. O que a gente gostaria de saber de vocês que têm uma relação, né, uma presença nas penitenciárias, uma relação muito grande com os colegas que são servidores, é se de fato é possível hoje você fazer a gestão do sistema prisional sem que exista uma certa negociação entre os servidores e aqueles que estão presos. De maneira honesta, como é que a gente encara essa situação, considerando que são poucos servidores e a quantidade de detentos é normalmente maior do que as unidades conseguem comportar? Primeiro, vamos tentar esclarecer um pouco aqui o porquê de nós estarmos aqui, a intenção, o que fez com que eu, o Dr. Marlon, o Dória, estivéssemos aqui. E é uma coisa que ficou oculta na sociedade. Só quando acontece um fenômeno, como aconteceu em Manaus, que esses temas vêm. Aqui no Tema Livre não, a gente discute a questão do sistema penitenciário o ano inteiro. Mas sim, eu estou falando com esse foco. Sem visibilidade. Na verdade, somos profissionais invisíveis que só somos lembrados quando acontece essa tragédia. Não vou falar igual o Temer não, acidente, né? Claro. Porque acidente tem outra natureza. Essa tragédia. Só que isso é uma tragédia anunciada. E aí discutir. É claro que nós vamos debater aqui o tempo que for do programa que nós tivermos para debatê-lo. Mas isso é uma coisa muito ampla, claro, muito complexa, para nós tentarmos elucidar o que seja efetivamente o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, para mim, é aquela visão bem ampla de uma sociedade desigual e que, num momento de crise como esse, ele tende a crise se agravar sobremaneira. Eu estava falando agora para um repórter que como você quer que tenha isso se nós, cidadãos, morremos nos hospitais por falta de um serviço de saúde público adequado?
se a educação está esfacelada, se a UERJ vai fechar as portas. E aí o sistema penitenciário, você falou que, com todo respeito, é uma forma de subjugar ou a nossa profissão numa profissão subalterna. Nós não somos negociadores. A característica maior do servidor penitenciário, principalmente no Rio de Janeiro, onde esse problema das facções nasceram na década de 60, 70, com a conjugação dos presos políticos com os presos comuns, nós somos mediadores por excelência. Eu não posso admitir que uma categoria que vive com o problema da superlotação, que vive nesse momento o problema da crise no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a crise econômica, que vai diretamente com uma dose perversa também incutir a esses profissionais, essa sobrecarga de pressão e temperatura, eu não posso admitir que esses servidores, eles são negociadores. Não. Negociadores, para mim, com todo respeito, negociadores, é uma forma de diminuir esses profissionais. E eu, na defesa dessa profissão e dessa categoria, eu tenho que, e ainda com muito, não é com paixão não, com muita imparcialidade. Uma das características, uma coisa que me fez continuar no sistema penitenciário, que eu poderia ter saído do sistema penitenciário, e fez com que eu chegasse até aqui, representando essa categoria, que eu tenho por demais, que me sinto muito dignificado ao representá-la, mas nós somos, sim, mediadores mó. E o estado do Rio de Janeiro não está pior, porque nós conseguimos conter isso. Nós conseguimos, no linguajar chulo, popular, nós seguramos esse touro na unha. O Dr. Marlon sabe disso. Nós seguramos esse touro, não. Agora, é claro que nós vivemos numa sociedade desigual, nós vivemos numa sociedade corrupta, e aí essas questões, essas mazelas, existem em todas as instituições. No Rio, em Manaus, lá tem juiz sendo apontado como integrante do crime lá, com decisões favorecendo ao crime, desembargadora que foi denunciada no Conselho Nacional de Justiça. Então, não me venha querer marginalizar uma atividade, porque por conviver com crime, eu convivo há 22 anos com crime, por conviver com crime, troca uma simples letra, algumas letras, parece que nós somos coniventes com a criminalidade. Nós então, não somos. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Em primeiro lugar, não me parece que a palavra negociação seja uma palavra que tenha em si um sentido pejorativo que não possa vir, por exemplo, quando a gente fala de mediação. O que a sociedade se interessa por saber e que vocês podem nos explicar, expor, porque um bom debate se beneficia das questões colocadas às claras. Se a gente não diz aqui claramente que é inviável para o agente penitenciário conseguir administrar uma penitenciária sem fazer concessões, o que a gente quer saber é isso, de fato, de franco, porque como é que um defensor de uma categoria, um representante de um sindicato, enfim, alguém que fala por um coletivo, pode conseguir junto à sociedade o apoio, inclusive para aumentar o número de servidores, se a gente não diz às claras, à luz do dia, que é impossível manter uma gestão sem o número efetivo necessário. Então, o que a gente quer ouvir é isso. De fato, existe hoje um número que seja possível manter a gestão sem que, seja o termo mediação, seja o termo negociação, sem que se façam concessões, porque aqui que os objetos que não deveriam estar dentro dos presídios estão, isso não é novidade para ninguém. A gente não coloca essa existência na conta do agente penitenciário, a gente não coloca na conta dos familiares, porque qualquer generalização ela é passível e, aliás, ela é um erro inequívoco. A gente dizer que o servidor é o responsável por isso, ou que a sociedade genericamente é responsável por isso, acho que a gente não ganha no debate. O que a gente precisa saber, em alto e bom som, né, é se é possível para os servidores manterem a administração mínima de um presídio superlotado sem que concessões sejam feitas. Em que medida é que essas concessões acabam acontecendo? Quer dizer, são essas questões que eu acredito que o nosso público esteja interessado em saber. Deixa eu só passar aqui uma pergunta para poder responder a um dos nossos ouvintes.
que é o Paulo de Aracaju, no Sergipe. A gente tem ouvintes pelo rádio e pela internet. Ele tem uma dúvida que é técnica, mas para a gente também respondê-lo, ele quer saber quem é o responsável pela administração dos presídios, pergunta aqui dos ministérios ou secretários estaduais. Eu vou pedir a participação do defensor nesse sentido, de elucidar para a gente, deixar bem claro essa questão de quem é que administra os presídios, as penitenciárias, como é o caso de Manaus e aqui no Rio de Janeiro. Só para a gente entender melhor essa estrutura, respondendo ao Paulo de Aracaju. Paulo, a gente tem alguns modelos possíveis de administração penitenciária. Basicamente, a gente tem dois tipos de presídios, um presídio federal e um presídio estadual. Ainda que o preso vá ser condenado pela Justiça Federal, e aí a gente pode ter como maior exemplo o caso do juiz Moro, que é um juiz federal, essas pessoas vão cumprir pena em presídios estaduais. Por quê? Porque essa é a regra. E os presídios estaduais são administrados pelas pastas de cada estado. No estado do Rio de Janeiro existe uma secretaria, em outros estados a secretaria também engloba outros assuntos como infância. Já os presídios federais, que são administrados pelo governo federal, especificamente pelo Departamento Penitenciário Nacional, o chefe maior é o ministro da Justiça, esses presídios federais abrigam presos por dois motivos só. Presos de altíssima periculosidade e também presos que são transferidos para lá a interesse próprio. Por exemplo, uma testemunha de algum crime que tenha ocorrido dentro da própria unidade prisional e que esteja sendo necessário proteger essa pessoa. Então, o Departamento Penitenciário Nacional, ele tem uma ingerência direta nos presídios federais e indireta nos estados, porque é ele que tem que coordenar uma política nacional de segurança e promoção de direitos de todos os tipos em todo o sistema penitenciário nacional. Eu pediria que você comentasse ainda a questão da superlotação que foi colocada, para a gente poder finalizar esse assunto. Hoje a gente tem uma estatística de cerca de 40% da população carcerária, você me corrija se eu me equivocar, ela seria de presos provisórios, né? E desse quantitativo a gente tem cerca da metade que depois de ser julgado vai ser considerado inocente. Quer dizer, e provavelmente vai passar um longo tempo nessa espera, você deve ter dados precisos aí dessa média de espera, e vai ser inocentado, quer dizer, ficou dentro de um presídio sem precisar passar. A que se deve principalmente essa questão de uma superlotação e os presídios inflados, sobretudo pelos presos provisórios? No Rio de Janeiro, essa realidade é de exatamente essa, 40% de presos são provisórios. Então, se nós temos aí 50 mil presos, nós temos pelo menos 20 mil presos provisórios. 20 mil são várias unidades prisionais, não são poucas. Desses 20 mil, cerca de 30% são presos que, quando o juiz vem a condená-los, eles são postos em meio livre, para, por exemplo, pagar a pena de prestação de serviços à comunidade. Ocorre, por exemplo, em caso de furto. A lei não permite a prisão para quem pratica furto. Permite em algumas hipóteses específicas. Ele é reincidente ou ele descumpriu alguma medida cautelar anterior. Por exemplo, a pessoa pratica um furto, o juiz determina que ele se recolha no período noturno, ele descumpre isso, aí sim ele vai preso. Só que esta não é a regra. E a gente vê que existe uma pressão popular, inclusive, como se a prisão fosse o remédio para aquela pessoa que ainda está sendo acusada de ter praticado um crime. A gente vê programas na mídia que alimentam esse tipo de discurso. E diz, olha, a polícia prendeu e a justiça soltou. Na verdade, não existe, não deve haver um maniqueísmo desse discurso, porque quem manda soltar é a lei, muito antes disso. Esse tipo de prisão, quando a pessoa vai condenada a si primária, redunda em prestação de serviços à comunidade e o criminoso, uma vez condenado, vai preso sim, se descumprir isso. Então, a lei permite uma série de mecanismos anteriores à própria prisão, gradativos de intensidade sobre a liberdade que vão se ampliando até chegar à prisão. Mas, na verdade, o que se tornou é que a prisão é regra. Há uma pesquisa da Associação de Magistrados Brasileiros apontando que os juízes, apesar de não serem, se sentem agentes de segurança pública.
e a sociedade cobra deles que se apliquem mais prisões. Hoje em dia, nós dispomos de 2 remédios jurídicos para combater essa questão da superpopulação carcerária. Só que no popular não pegaram. Um é a audiência de custódia, que no estado do Rio de Janeiro só abrange a capital, não abrange o preso de todo o estado. O Tribunal de Justiça reconheceu que esse é um direito, que esta é uma medida que combate a superpopulação carcerária, no entanto, não deu conta ainda de ampliar, apesar de passado 1 ano de projeto piloto na capital. E o outro é a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, que não tem 6 meses, mas aqui no Rio de Janeiro encontra uma franca resistência de aplicação pelo Poder Judiciário. O que diz essa súmula? Olha, se você está num regime mais rigoroso, por exemplo, o regime fechado, apenas porque não há vaga no regime semiaberto, e esse regime fechado não se apresenta em condições como a LEP, a Lei de Execuções Penais, diz que deve ser, você vai ser posto em prisão albergue domiciliar. Mas, na realidade, a gente vê a aplicação dessa súmula para algumas figuras ilustres da imprensa e de alto poder aquisitivo. A gente não vê essa súmula recaindo com igualdade pelos cidadãos, independentemente do nível econômico delas. Esse é o Marlon Barcelos, coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma questão dos nossos ouvintes é o Ramon Fagundes, que pergunta no Facebook, ele dá bom dia para todos do programa, e pergunta: nós podemos concluir que a privatização foi um dos pontos que levaram a esse massacre no sistema penitenciário no estado do Amazonas e Roraima? Eu vou pedir a participação do professor Ricardo Marim, em seguida os nossos colegas Gutenberg e também o Dória podem responder essa questão e voltar nos outros temas de interesse. Professor, você vê uma relação da privatização do sistema penitenciário com esse tipo de ocorrência? Olha, a discussão com relação à modelagem do sistema prisional privado, ele já vem de longa data de estudo desde o século XIX, no mínimo, com o famoso trabalho de Tocqueville, quando ele foi nos Estados Unidos averiguar como é que funcionava o sistema penitenciário lá. E ele viu, né, exemplos privados e exemplos públicos, né, de organização prisional. Do meu ponto de vista, até agora eu já tinha mencionado isso, eu estou de acordo, inclusive, com o que ele mencionou na vez anterior, eu entendo que não deve ser motivo de privatização esse tema. Esse tema é um tema que eu vejo, a rigor, tema de Estado e tema público. E não vejo ele como tema privado. Ainda que existam defensores disso no Brasil. Ontem mesmo, um membro do MBL declarou que todo o sistema penitenciário, prisional, etc., tem que ser privatizado. Foi colocado isso na mídia. No Folha de São Paulo, quem quiser ver, vai encontrar lá. E custa muito mais. Com relação a esse aspecto, já foi mencionado, inclusive agora. Né, levantou-se essa questão no caso de Manaus e se viu, né, o custo altíssimo que foi essa experiência de privatizar o sistema. Está na contramão da história. Então, Os Estados Unidos e a Europa está acabando a privatização. Então, que não dá certo. Eu vou além disso, e não apenas nesse campo. Né? Se fosse só nesse campo a discussão da privatização, ele ia dizer, não, tá pronto. Digamos assim, haveria um consenso aqui na mesa de que não cabe esse tipo de propositura para a resolução desse problema. Mas ele amplia-se em relação a isso, é muito mais do que isso. Porque ele pega todo um conjunto de discussões. Veja, o doutor Mauro mencionava ainda há pouco aqui. Como é que se pensa a política de se ressocializar? Qual é efetivamente a proposta do Estado para essa ação? No caso do Rio de Janeiro, nós temos poucas experiências bem-sucedidas nesse aspecto. A própria SEDAI, por exemplo, tem uma política extraordinária que tenta fazer esse esforço de ressocializar. E ela está sendo colocada na pauta dentro da discussão da privatização. Só para você ter ideia do que está se falando. Então, veja, nós estamos apenas aqui começando esse debate, é um debate muito extenso, muito longo. Ele pega vários aspectos, já se mencionou aqui vários deles, né? Uma pena que a gente não vai ter tempo para poder avançar em todos eles, mas me parece que a questão mais urgente é, primeiro, eu vejo que esse ano, já que nós começamos desse jeito esquisito, mal, né, com essa tragédia, a gente precisa encontrar um passo
para se tentar construir uma pauta pública, negociada publicamente, à luz de todos, não a porta fechada, tem que ser dito para todo mundo e visto por todo mundo, né? Qual é efetivamente o tipo de resposta que nós vamos dar. Tudo que foi mencionado aqui antes com relação a essa cultura que nós carregamos, ela foi inicialmente, na nossa história, marcadamente autoritária, desde o seu nascimento. Desgraçadamente, nós tivemos uma ditadura militar para acentuar ainda mais essa cultura autoritária que, vejam, hoje nós estamos vendo todo esse cenário de tragédia, mas ele não é de agora. Ele já vem acontecendo ao longo do tempo. E durante a ditadura, muitas dessas coisas eram encobertas. Você não via. Tinha um grupo de extermínio que atuavam para tentar supostamente atender o clamor da sociedade em favor dessa cultura autoritária de vingança. Então você tem uma série de aspectos que você precisa enfrentar. E isso é difícil de se enfrentar na medida em que você tem que ter os canais como esse aqui, por exemplo, do Tema Livre, de tentar mobilizar a opinião pública no sentido de se parar para refletir sobre qual é a resposta que nós vamos dar democraticamente a esse problema. Perfeito. Esse é o professor, historiador Ricardo Marinho. Eu vou fazer só um comentário aqui de um outro ouvinte. Acredito que ninguém vai responder essa questão, mas a gente registra. O Bruno Rospi pergunta o seguinte: como pensar agora em mudança nessa estrutura prisional se o ministro de Segurança foi, aí que falta uma palavra, pode ser acusado, enfim, denunciado, de negociar com o PCC no presídio, quando ele era secretário de Segurança de São Paulo. E eu gostaria de ouvir novamente o Butenberg, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, que acabou tendo um tempo menor, né, para falar aqui no nosso debate. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Você pode estar à vontade para comentar alguns dos pontos, embora a gente tenha um tempo muito curtinho, mas se você puder também trazer já uma fala no seguinte sentido: do ponto de vista dos agentes penitenciários, o que é mais imediato na mudança para que a gente possa reverter um cenário como esse? Primeiro é ter uma profissão, uma função reconhecida. E nós entendemos que pese a tragédia, essa tragédia traz à baila um conjunto de fatores que contribuíram efetivamente para que ela acontecesse. E nós temos 150 agentes penitenciários em Manaus para uma atividade gerida pela Humanizare para 1.200 funcionários, com uma grande rotatividade. Então, o que nós estamos discutindo desde 98 é o reconhecimento da nossa atividade de agente penitenciário, ou coisa que o vale nomenclatura não nos importa. O que importa é o reconhecimento constitucional. Nós somos órgãos, sim, de segurança pública. Nós entendemos que antes de 88, o sistema penitenciário é uma coxa de retalho. Como nós vemos no período ditatorial, o Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros estados tinham um sistema penitenciário gerido por agente penitenciário. E em Nordeste, principalmente, era gerido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. E isso é tão verdade que a nossa Constituição Estadual de 89, ela criou um capítulo da Polícia Penitenciária que foi dado por incondicional pelo STF. Claro, certamente, porque nós não tínhamos no capítulo lá da Constituição Maior esse órgão. Hoje nós estamos lutando no Congresso Nacional, já temos uma pauta, já temos um projeto, a PEC 308, e que ela já está pronta para ir para o plenário. Nós sabemos que isso é uma discussão espinhosa, nós entendemos isso, mas vozes que outrora viam isso com desconfiança já reconhecem que nós já passamos da hora de darmos a essa atividade a natureza de que ela realmente faz parte. A natureza da nossa atividade é uma natureza policial, em que pese a ressocialização. A ressocialização é um arcabouço que não nos cabe, que é uma falácia, que é uma coisa contraditória para o nível da criminalidade, como a criminalidade nos vê. E aí,
Mas nós não queremos abrir mão dos serviços auxiliares. Nós entendemos que o sistema penitenciário ele é gerido por agentes numa atividade policial, mas nós precisamos das profissões multidisciplinares. Nós precisamos de médico, precisamos de enfermeiros, precisamos de assistentes sociais, e aí dá a essas pessoas, aí sim, essa função. Nós não queremos abrir mão de que o homem submetido à prisão, que ele não tem um acompanhamento nesses campos, mas não essa falácia de que nós, agentes repressores, custodiadores, cuidando de custódia e segurança, que nós somos responsáveis pela ressocialização. E quero deixar uma fala aqui. Nós fazemos a nossa atividade, prestamos a nossa atividade com a nobreza que ela deve ser prestada. Porém, nós não podemos comprar o discurso oficial do governo. Eu não falei aqui que eu não quero um sistema penitenciário. Nós temos uma defasagem hoje, senhores, debatedores, de no mínimo 1.600 inspetores penitenciários no Rio de Janeiro. Nós temos um quadro que o colega, ele não suporta a pressão e a temperatura do cárcere, e ele quando ele procura um atendimento médico, o psiquiatra põe ele, no mínimo, numa readaptação. Isso é a nossa realidade. Nós trabalhamos em cadeias superlotadas, hoje sobre condições penosas de desenvolver essa atividade. Mas como o professor que falou, nosso historiador, isso é um debate muito amplo, que ele não se exaure, não vai se exaurir em 1, 2, 3 programas. Perfeito. Nós precisamos fazer um debate maduro. E eu quero deixar aqui a minha insatisfação e repugnância, sim, a um discurso oficial que, infelizmente, tem eco na sociedade, numa parcela significativa da sociedade. A fala do governador José Melo, justificando a morte dos detentos pela qualidade dos crimes praticados, ele não falou aquilo ali porque foi uma atitude de ímpeto. Não foi não. Aquilo ali é um discurso oficial que, infelizmente, inclusive nós, servidores, agentes penitenciários, inspetores penitenciários, compramos. E é um discurso que a nós não enobrece, porque nos coloca quase na condição de convivência subhumana também com o mundo do cárcere. E nossa função é muito maior que isso. Esse é o Gutenberg, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. A gente realmente ficou sem tempo. É um debate que precisa aí ter a versão 2, a versão 3. A gente vai procurar esses espaços, a disponibilidade dos nossos convidados para que a gente possa dar sequência, porque o tempo acabou. Agora já 10 horas e 59 minutos. O Tema Livre hoje colocou em debate a questão das penitenciárias aqui do Rio de Janeiro, mas com reflexos em todo o país. A gente volta amanhã ao vivo às 10 da manhã. E na sequência você acompanha o programa Nacional Informa. Em seguida fica na companhia do Alô 10. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até amanhã. Tema Livre.